Salve, salve amigos da internet, tudo jóia? Chegamos ao último vídeo dessa série que a gente está fazendo de 5 vídeos, que a minha intenção era falar um pouco de rede de computadores de uma forma geral, vindo da história, falando de protocolos, falando de equipamentos, para que a partir de agora, após esse vídeo, a gente possa entrar em assuntos mais específicos. Ainda não falei nada de cibersegurança, pretendo fazer a mesma coisa, não sei ainda como é que vai ser, mas devo pegar alguns assuntos básicos de cibersegurança para apresentar ao público do canal, né, que é voltado para pessoas leigas, o que é a cibersegurança e depois partir para assuntos específicos, e aí sim o nosso canal vai andar para valer. Ficou muito maior do que eu imaginei, eu pensei que ia ser muito mais fácil quando eu tive essa ideia. Cada vídeo, teve vídeo que demorou 27 minutos, teve vídeo que demorou 20, no total aí deve ter dado quase 2 horas de vídeos. Eu espero que vocês gostem, tô louco para continuar, vou dar uma descansada agora que eu passei os últimos 2 ou 3 dias aqui concentrado no canal, e roda a vinheta. Vamos iniciar, pessoal. Hoje a gente vai falar de protocolos de rede e lembrando que já tem um vídeo de rede de computadores de conceitos, história, classificações e equipamentos. Esse é o último vídeo que eu estou fazendo dessa série de 5 vídeos para dar uma introdução de redes e depois daqui eu poder tratar de assuntos mais específicos, considerando que vocês já vão ter esse conceito inicial, lembrando que o canal é principalmente voltado para leigos, eu chamo de leigos as pessoas que não são profissionais da área de TI, e qualquer um que queira aprender um pouco sobre redes de computadores ou cibersegurança, independente de ser leigo ou não, é muito bem-vindo aqui. Protocolos de rede. O que são protocolos de rede? Um conjunto de normas que permite que qualquer máquina conectada à rede local ou à internet possa se comunicar com outra, também já conectada na rede e que usa o mesmo protocolo. E como funciona? É uma espécie de língua universal, através do protocolo que as máquinas vão comunicar entre si. O exemplo aqui, pessoal, muito do que eu vou falar nesse vídeo, na verdade, vocês vão ver na dinâmica que vai ser tipo uma revisão, porque eu já falei de muita coisa de rede e acabou que, para não ficar repetitivo, eu só vou lembrar, tá? Por exemplo, aqui são 3 exemplos de protocolos de rede que, quando eu fiz a gravação do vídeo contando a história, eu até abri a câmera para contar uma história de uma empresa que eu trabalhei no final dos anos 90 e que cada servidor de rede, dependendo do sistema operacional, ele tinha seu protocolo. A Network tinha a Novell tinha um Network, que a Novell era a empresa, o Network, o sistema operacional, era quem dominava as redes nos anos 90, as redes locais, e ele tinha o IPX SPX. A Microsoft, iniciando em sistemas operacionais de rede, tinha o NetBIOS, NetBEUI, e os servidores Unix, com o sistema operacional Unix, tinham o TCP/IP. A internet no final dos anos 90 ainda não era esse boom que era hoje, e o que aconteceu foi que, com o passado dos anos que a internet se consolidou, os sistemas operacionais adotaram o TCP/IP como o protocolo padrão de rede de computador. Então, essa aula, como o protocolo do Microsoft não existe mais e também o IPX e SPX não existe mais, a gente vai se atentar a falar de TCP/IP. É o protocolo da internet. Qualquer dispositivo informático que acessa a internet tem que ter o TCP/IP instalado, certo? Praticamente todos os sistemas operacionais de computadores hoje têm o TCP/IP. Inclusive, se a gente for pensar os equipamentos que hoje acessam a internet com esse novo fenômeno chamado de internet das coisas,
O ar-condicionado ele tem TCP/IP, uma lâmpada tem TCP/IP, uma controle de garagem tem TCP/IP, desde que sejam considerados, né, dispositivos inteligentes e que a gente consiga acessá-los remotamente pela internet para executar alguma coisa, como abrir e fechar o controle, o portão de casa pelo celular, através da internet. O TCP/IP, assim como todos os protocolos, eles trabalham em camadas, tá? A gente vai entender o que é camadas aqui agora. Essas são as camadas TCP/IP. Cada camada ela é responsável por alguma atividade dentro da comunicação de rede do TCP/IP. Sempre com exemplos fica mais fácil. Aqui eu vou relembrar o que já foi dito e vocês vão ver que vocês já conhecem até de camadas de TCP/IP. Quando eu falei que qualquer equipamento que vai conectar à rede precisa de uma placa de rede, seja ela cabeada ou wireless, eu lembrei, né, que existiam algumas arquiteturas. A Ethernet é a arquitetura de rede cabeada que hoje é padrão de mercado de fato. Se você tem em sua casa um computador e ele entra na rede através de cabo, vai ser uma tecnologia Ethernet, a gente só não sabe a velocidade, mas vai ser Ethernet. No decorrer dos vídeos eu até falei do Token Ring, que eu brinquei que eu lembrava a música do Caviar, que eu nunca vi no começo, ouvia falar, porque realmente, apesar de existir Token Ring, eu não conheço na prática, hoje também não deve existir, é uma coisa que eu ouvia falar mais no final dos anos 90. E se sua placa de rede for sem fio, ela deve ser Wi-Fi. Eu disse que a placa de rede ela tem um endereço IP, ou desculpe, o endereço físico, o endereço que a gente chama de MAC address, é o endereço que ele vem gravado na placa de rede. A gente não tem como configurar esse endereço. E eu falei que os switches, que era aquele equipamento de rede que tinham várias portas e os aparelhos de rede vão sendo espetados, cada um em uma porta, o switch era inteligente, ele conseguia montar umas tabelas e com esses endereços que cada dispositivo tem, ele sabia onde cada um estava plugado e ele saía chaveando os quadros para o destino correto. Eu falei que o nosso dispositivo de rede, nossa placa de rede, ele também tem um endereço lógico, um endereço que aí nós configuramos. Esse 192.168.0.1, alguém configurou, ou eu, ou o próprio roteador, ele através do DHCP, ele botou, mas o que eu quero dizer é que, ao contrário do MAC address, que isso aqui vem gravado de fábrica, o endereço IP a gente configura. E quando eu falei do endereço IP, eu disse que os roteadores eles usam o endereço IP para rotear os pacotes para o destino correto, né? Enquanto o switch usa o MAC address para chavear para onde vai os quadros, tudo a informação, né? O roteador, a mesma informação, mas aqui em forma de pacotes, ele é o roteador que utiliza para rotear para o destino final. E eu falei que a gente utiliza uma rede de computador, né, com algum objetivo específico, ou o compartilhamento de um recurso tipo impressora, ou para acessar algum serviço, tipo acessar uma homepage, ou para mandar um e-mail. E aqui são os protocolos, fins, né, que as aplicações que a gente usa. Então, lembrando isso tudo, eu queria mostrar que essas são as camadas TCP/IP. E lembrando e mostrando isso aqui, eu quero dizer o que cada camada faz, né? Quando eu citei as coisas aqui que estavam nesse quadrado vermelho, eu estava falando o que a camada de host de rede faz. Quando eu citei aqui a amarela, a internet, e assim vai. Eu, nessa nossa jornada até agora, só não tive a oportunidade de falar da camada de transporte, que é essa azul. Eu não me recordo de ter falado nada da camada de transporte. Então é por isso que é sobre ela que eu vou falar aqui praticamente nesse vídeo. E a camada de transporte é justamente o nome dela, ela tem dois grandes protocolos, ou o TCP ou o UDP. É justamente ela que dá nome à família de protocolos, né? Porque a gente fala TCP/IP, quem criou o nome, ele fez a junção do TCP e do IP, que está logo aqui embaixo,
E embora o TCP/IP é uma família de protocolos, ele tem centenas de protocolos e os dois mais conhecidos, por causa que é o nome, é o TCP e o IP. Vamos falar dos protocolos da camada de transporte, que pode ser TCP ou UDP. Quando a gente está fazendo alguma atividade na internet, eu estou aqui e estou fazendo uma videoconferência com alguém que está nos Estados Unidos, ou eu estou aqui e estou assistindo Netflix, ou eu estou é, ouvindo música, todos os serviços que a gente pode fazer pela internet. Né? Todos os dados do meu computador para o computador remoto, eles são transportados em forma de pacotes. Aquela informação, né, aquele arquivo que eu estou fazendo download, ele é quebrado em pacotes e esses pacotes vão sendo transportados da minha casa até a outra ponta. Esses pacotes, no decorrer do caminho, eles se perdem, eles são descartados, eles chegam fora de ordem, eles chegam atrasados, eles passam por rotas diferentes. Se eu estou aqui e existe um servidor que está do outro lado do mundo, o canal que vai passar entre as duas pontas não é um único, não. Ele toma várias rotas diferentes, tá? E aí pode acontecer qualquer uma dessas ocorrências que eu citei aqui. Então, quando a gente falar de camada de transporte, o TCP/IP ele vai tratar os pacotes de uma maneira, o DP de outra. O TCP ele preza pela confiabilidade, ele faz um controle de transmissão, ordenação de pacotes e em relação ao DP ele é pesado e lento. As características do DP é que ele é leve e rápido, é ideal para serviços que admitem perda ou corrompimento parcial do conteúdo e adequado para dados em tempo real. Na próxima figura vai ficar mais claro aqui o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos imaginar que eu estou aqui em minha casa e que eu vou acessar um serviço de NetBank, Internet Bank, né? Ou vou fazer uma pesquisa no Google. Como eu falei, quando eu fizer a conexão daqui para o banco, os pacotes vão vir por um caminho muito louco, né? Passando por vários roteadores, passando por várias rotas diferentes. E como eu falei, nessa aí eles se perdem, são descartados, chegam fora de ordem. Se eu estou utilizando um serviço de NetBank, que é o caso aqui, e eu estou acessando via navegador, eu botei lá www.meubanco.com.br, ou seja, estou utilizando o HTTP, o protocolo HTTP. O HTTP ele utiliza o TCP, que preza pela confiabilidade, controle de transmissão e ordenação de pacotes. Por que isso? Quando eu estou fazendo uma transferência pelo meu banco e que os pacotes estão entre meu computador e o computador do banco estão para lá e para cá se comunicando, ele tem que ter uma organização total, não pode ser uma coisa aleatória. Como eles chegam fora de ordem, alguém tem que organizar isso para ser apresentado para mim no meu navegador tudo correto. Se algum pacote se perdeu, o meu computador, né, o protocolo TCP/IP, tem que tratar de pedir a retransmissão daquele pacote, porque não pode chegar incompleto. É uma informação que tem que chegar inteira, íntegra. Então, esse tipo de serviço vai utilizar o protocolo TCP. O HTTP, toda vez que a gente vai numa página web, que a gente bota lá www alguma coisa, a gente já sabe que por baixo do HTTP ele está utilizando o TCP. Mas já um serviço como de videoconferência ou a TV que está passando alguma informação ao vivo, a situação já é totalmente diferente. Vamos nos atentar aqui que eu estou fazendo uma videoconferência via Skype. Se eu estou fazendo uma comunicação via Skype, eu estou numa ponta e existe uma pessoa remota do outro lado do mundo, e aí a gente começa a conversar e começa a trafegar a minha imagem e meu áudio para a pessoa, eu também escuto o áudio da pessoa e vejo a imagem da pessoa. Não dá para, do meu lado, se as informações, como eu disse, elas estão chegando por esse caminho todo torto aí na internet. Se elas estão chegando fora de ordem, não dá para a camada de transporte ela tentar organizar isso para me apresentar correto, porque senão vai haver um delay, vai ficar uma perda de tempo, né? E o que eu preciso aqui é uma aplicação que seja em tempo real. Então, o UDP ele não está preocupado
com organização, com pedir para retransmissão. A pessoa tem um pacote lá, né, com dados de imagem e de som da pessoa e se perdeu. Não dá para pedir retransmissão disso, né? Porque eu preciso ouvir. Aí ele vai ignorar. Eu vou ouvir. Aí quando acontece algum problema como esse, a gente vê a imagem e o vídeo truncado, né? Então é a típica aplicação essa de videoconferência, via Skype, via Zoom, em tempos de pandemia, isso aí está todo mundo conectado, né? Que o protocolo que a gente está utilizando, ele é o DP. E uma observação que eu queria fazer aqui, é uma curiosidade, o serviço de streaming, né? Streaming é esses serviços de vídeo offline, tipo Netflix, YouTube, né? O serviço de streaming, apesar da gente imaginar, nos induzir ao erro, como é vídeo e voz, então é o DP porque é mais rápido. Não, ele é TCP. Aí eu vou explicar o porquê que é uma decisão até estratégica. Por que é TCP? Primeiro, os dados são buferizados. Buferizados são levemente armazenados. A informação não é em tempo real. A informação é offline, ela está lá gravada. Então, quando a gente dá um play no filme do Netflix, ele vai demorar um tempo que para a gente pode até não, a gente não perceber, mas naquele tempo lá ele está já buferizando, armazenando o máximo de dados possível, porque se houver algum problema depois, ele já está com esses pacotes bastante armazenados e a gente nem percebe. Ele vai trabalhando ali e a gente nem percebe esse tipo de reorganização que ele está fazendo, né? O delay, o atraso, ele não é crucial. Você, enquanto está no filme do Netflix, você pode dar aquela pequena pausa e aí depois ele continua, que você pode até voltar se for uma pausa que atrapalhou muito. Já uma informação ao vivo não tem como dar replay, né? E eu digo que é estratégico por causa desse próximo tópico aqui. É que a transferência pode via HTTP, se eu boto lá www.youtube.com e aí eu dou um play no vídeo, eu estou assistindo aquele vídeo pelo meu browser, pelo meu navegador. E o meu navegador, quando eu estou acessando a página, ele usa o protocolo HTTP, que por sua vez o HTTP usa TCP. Então eu consigo ver o streaming sem adição de nenhum plugin ou de software. Por isso que quando eu vou entrar no YouTube, eu não preciso instalar nada. Mas se eu vou fazer uma conferência via Skype, se eu vou fazer uma conferência via Zoom, eu já tenho que instalar o programa. Ou, no mínimo, se eu vou fazer uma conferência via Zoom e não quiser instalar o programa do Zoom, ele pede para instalar um plugin. Porque o navegador, por padrão, ele não tem que entender essas particularidades que não são TCP. Por fim, eu queria passar esse slide aqui, que aqui sim a gente vai entender o protocolo e em detalhes como é que ele funcionaria, tá? E todas as suas camadas. Eu estou em minha casa e eu coloquei no meu navegador www.endereço.com.br. Se é serviço de www do navegador, a camada de aplicação usa o protocolo HTTP. Se o protocolo é HTTP, o dado vai descendo, exatamente assim. Ele vai usar o protocolo da camada de transporte TCP. Para facilitar nosso entendimento, vamos imaginar que quando eu digitei isso aqui, ele já sabia qual era o endereço IP do destino, de origem aqui. Só para exemplificar, didaticamente é esse que começa com 88, o meu, e o de destino, que é esse endereço.com.br, é o 200. Aí passa para a camada de internet. Isso aqui está no meu computador. Aí chegou a camada de internet e vai passando para as camadas mais baixas. Passou aqui para a camada que vai ter o MAC address, que aqui é o MAC address de minha máquina. Chegou na placa de rede do meu computador. O meu computador possivelmente vai estar espetado num roteadorzinho do próprio provedor de acesso, né? Aí ele vai chegar aqui, ele vai começar a fazer aquela comunicação que a gente já falou em vidas anteriores. Isso aqui, ó, estou desenho da casa, porque ainda está em minha casa aqui. Ele saiu do meu computador, entrou no switch, aí o switch vai ver, opa, qual é o MAC address de destino que você quer. Aí ele vai dar para a porta correta, que vai para o roteador da minha casa. Em casa, um aparelho só geralmente faz as duas funções. Mas aí, em minha casa, o meu roteador vai para a porta da internet. Aqui, como em minha casa o provedor é da NET, ele passaria para
o roteador da NET. O roteador da NET, creio eu, que deve ter várias portas. Aí o roteador da NET recebeu essa informação, ele vai descer, vai trabalhar, vai ver qual é o destino e vai mandar para outra porta do roteador correta. E isso aqui, ó, ele vai passar de minha casa até onde está o www.endereço.com.br, ele vai passar pela internet, ele pode passar por dezenas de roteadores na internet, né? E o interessante é que enquanto ele estiver nesse trânsito entre minha casa e a empresa, o tráfego só vai até essa camada de internet, né? Ele vai ficar, porque o que vai acontecer aqui é só o seguinte: vai chegar no roteador, o roteador vai decidir para que porta ele vai chegar em outro roteador, o roteador vai decidir aquele dado para que porta vai. Assim vai até chegar na empresa. Chegou na empresa, ele vai chegar numa porta de placa de rede de um equipamento lá da empresa, do roteador da empresa, aí vai ver em que porta do roteador tá, vai descer até que vai chegar no servidor, isso aqui já seria o servidor, que está lá na empresa, vai passar pela placa de rede, aí quando chegar na placa de rede vai subir em todas as camadas, chegou a solicitação que eu fiz, quando eu botei www.endereço.com.br. Aí ele vai mandar a página, aí vai fazer o percurso, o caminho inverso, né? E aí é por isso que cada hora é por uma rota. Aí ele vai pedir mais informações, e esse vai e vem aqui, na verdade, ele é em coisa de milissegundos, a gente não percebe, mas é muita informação que está para lá e para cá. E é assim, né? O protocolo TCP/IP, como eu falei, ele trabalha em camadas, cada camada tem uma função específica, cada camada executa a sua tarefa. A família de protocolos TCP/IP, como eu falei, né, pessoal? O TCP/IP, apesar dos dois nomes dos protocolos TCP/IP, é uma família de protocolos. Eu já mencionei isso aqui também, para não ficar mais maçante ainda, já falei dos protocolos HTTP, HTTPS, FTP, talvez eu não tenha falado, mas o que eu gostaria de frisar aqui é que o que foi importante da família vai ter vídeos específicos sobre os protocolos da família TCP/IP, e aqui eu só estou enumerando alguns, sendo que a maioria a gente até já trabalhou sobre eles. Bom, com isso, eu vou para a conclusão, certo? As considerações finais, né? Só lembrando aqui, o objetivo desse vídeo, não esse específico, apenas um conjunto de 5 vídeos, foi falar superficialmente de redes, tá? É um assunto muito extenso, né? Você pode ter cursos de graduação só sobre redes, tá? Se você assistiu os vídeos, se você gostou, eu convido mais uma vez a curtir o canal, inscrever também no canal. A bibliografia, né? Curta e se inscreva no canal, lembrando sempre. Bibliografia, né? Usei muito Google, dei muita googada, usei Wikipedia, alguns conceitos, tipo, o que é um roteador, eu não ia escrever com minhas palavras, né? Eu realmente preferi botar no Google, ver o que mais se adequava à metodologia, né? Ao nível que eu queria especificar. Usei esses links que estão aí, que me ajudou bastante na hora de montar. E tirei da gaveta alguns livros. Eu gosto muito de livro porque as informações na internet são muito soltas. E o livro você consegue seguir uma, uma linha, né, para você estudar determinado assunto com início, meio e fim. Então, pessoal, eu indico esses dois livros, tá? Esse de Tannenbaum, ele é o livro mais utilizado no mundo acadêmico. Se você for estudante de TI e tiver a matéria de redes, eu acredito que seu professor vai indicar esse de Tannenbaum. É um clássico dos clássicos. E esse outro de Gabriel Torres é uma coisa que eu estou botando, eu tenho até uma edição dele aqui, ó. Eu gosto por dois motivos. Primeiro, para valorizar o que é nosso, valorizar o que é nacional. Gabriel Torres é um profissional de TI brasileiro, ele tem um site do Clube do Hardware fantástico, e os livros dele são bons, as didáticas dele são ótimas. Eu, sinceramente, só não sei, esse livro meu é antigo, eu não sei que edição ele está hoje, mas se ele deu continuidade, ele deve ter uma edição mais nova, porque assunto de TI tecnologia, você não pode estudar por uma coisa antiga, porque cada dia muda, tá?
E fica aqui o meu agradecimento. Não sei que acabou a série que eu estava fazendo, passei esses últimos 2 dias, 3 dias, não lembro agora, preparando material, aprendendo as ferramentas, que eu nunca tinha usado essas ferramentas de gravação. E foi uma experiência muito boa, estou empolgado, quero continuar, quero falar agora um pouco de cibersegurança e até a próxima. Valeu!